É muito duro ser gente, é muito duro ser humano. É um preço muito alto a ser pago para ser simplesmente humano. Onde está Deus? A gente pode perguntar com aquelas crianças lá em Gaza, trucidadas no meio daqueles prédios, morrendo de fome, morrendo de sede. As crianças na Ucrânia e no mundo inteiro, em várias guerras que nós nem conhecemos e nem sabemos, mas que elas existem. E outras guerras comuns do dia a dia nos nossos bairros, nas nossas favelas, nas realidades tantas outras que o mundo vive e que todos nós passamos. Onde está Deus? Eu acho que essa pergunta ela arde no nosso coração, essa pergunta dói dentro de nós. E essa pergunta ela pode ser a substância para muita gente não crer, para muita gente justificar o seu ateísmo, o seu ódio, a sua raiva. Porém, meus caros irmãos, a resposta que no meu coração sempre arde é aquela mesma resposta que eu ouvi de um pensador quando perguntaram para ele exatamente isso: onde está Deus nessas situações? E aí ele respondeu: ele está justamente nas pessoas, naquelas crianças. Deus está ali, ele está no meio de nós. Um Deus que escolheu vivenciar inclusive essas mesmas dores. Já parou para pensar que Deus não poupou nem o seu próprio filho, diz a Sagrada Escritura, passou pelas trucidades, pelas realidades da cruz, que naquela época era tão dura quanto é hoje as realidades de violência que nós passamos. É muito duro, é muito difícil analisar e pensar exatamente isso, que nós pagamos um preço muito alto por nascermos seres humanos e ao justificar a maldade, o ser humano ele perde essa capacidade de entender que Deus está no nosso meio, apesar e conosco, apesar de tudo que acontece com essa. Seria muito bom. A gente costuma dizer Deus está no controle e nós acreditamos que Ele esteja, mas essa logística, essa realidade em ser gente, o preço que nós pagamos pela liberdade, por aquilo que a gente costuma dizer, chamar de livre-arbítrio, é um preço muito alto. É muito difícil a gente entender e compreender essas realidades da dor humana. Eu conheço muita gente que não crê justamente porque ele passou por situações dizendo: eu não enxergo Deus. Eu não enxergo Deus nessas realidades. Porém, em muitas realidades Deus não está. Em outras, e na maioria, Deus está. A única coisa que eu sempre costumo pensar e refletir é: Deus é amor, independentemente do nosso desamor, independentemente das nossas escolhas. Porém, a logística da natureza ela é autônoma. A substância, a fisiologia e todas as realidades humanas, cósmicas, elas são autônomas. Isso é muito duro. Permanecer na fé, permanecer crendo apesar das cruzes, é o grande desafio. Porém, eu tenho certeza que dá um pouco de consolo e algumas respostas, um pouco de acalento ao nosso coração, tentar enxergar no meio da escuridão, no meio das trevas, uma realidade doce, uma realidade de amor. É muito complexo isso, meus irmãos. Aqui eu não tenho respostas. Aqui eu tenho mais interrogações e algumas reflexões.